Nos últimos dias, saíram várias notícias sobre a alta da Selic, a maior taxa nos últimos 20 anos. Mas o que isso significa, por que aconteceu e como isso te afeta? Na quarta-feira, no dia 18 de junho, o Comitê de Política Monetária, o Copom, aumentou a Selic de 14,75% para 15% ao ano. E essa é a maior taxa desde 2006, quando a Selic começou em 17,25% e terminou em 13,75%. Então, hoje, em 15%, é a maior taxa em quase 20 anos. E essa taxa afeta toda a economia brasileira, e principalmente os seus investimentos. Mas vamos lá, e o que é a Selic? Ela nada mais é do que a taxa básica de juros utilizada como referência para todas as demais da economia. Por exemplo, empréstimos e investimentos. E ela afeta todos os aspectos da economia brasileira, desde o quanto as empresas produzem até o quanto as pessoas físicas investem e deixam de gastar. E por isso, ela é a principal ferramenta do Banco Central, o Bacen, para mexer na economia. Mas então, por que esse aumento aconteceu? Se antes a taxa já estava num patamar bem elevado, em 14,35%, por que o Bacen foi lá e aumentou ainda mais? Uma das preocupações do Bacen é controlar a inflação, que é a taxa utilizada para medir o aumento de preços na economia brasileira. A meta da inflação é 3%, mas hoje ela está em 5,32% ao ano, ou seja, bem acima desse limite. Tem vários fatores que contribuem para hoje a inflação estar tão alta, mas aqui eu vou explicar os dois principais. A primeira delas é a instabilidade global, tanto no setor econômico, decorrente principalmente das políticas fiscais adotadas pelo governo Trump, como por disputas internas nos Estados Unidos, bem como geopolítica. Então, por exemplo, a guerra entre Irã e Israel contribui muito para essa instabilidade globalizada. E essa instabilidade faz com que os preços no Brasil também aumentem. E o segundo principal fator é a resiliência da economia e do PIB brasileiro. O que, por um lado, é ótimo, mostra que a economia brasileira está crescendo, por outro lado, ela tende a aumentar os preços no Brasil. Mas então, voltando para o aumento da Selic, ela, por óbvio, gera várias repercussões na economia, mas aqui eu vou listar as três que eu julgo principais e o que você pode fazer. Número um, o crédito como um todo fica mais caro. Então, para aqueles que pensam em fazer um financiamento para comprar um imóvel ou um carro, preste bastante atenção. Tome também muito cuidado com gastos e dívidas, por exemplo, do cartão de crédito, porque os juros que vão ser cobrados vão ser ainda maiores. Número 2, o aumento da Selic faz com que o retorno de aplicações financeiras fique maior. Então, esse é um ótimo momento para investir nesses tipos de produtos. Número 3, se por um lado a renda fixa tende a ficar melhor, por outro lado a renda variável tende a dar uma piorada. Então, investimento em ações, investimento nas bolsas de valores tendem a ficar pressionados para baixo. Mas também vale a reflexão. Se os preços das ações estão pressionados para baixo, talvez seja uma ótima oportunidade para comprar ações num patamar relativamente barato, mirando um crescimento de longo prazo. E, por fim, vamos passar por alguns pontos da mensagem do cupom que são muito importantes, mas muitas vezes passam desapercebidas. O cupom sinalizou que a taxa Selic não deve ser aumentada, pelo menos no curto prazo. Então, a ideia é que, após esse aumento, eles observem como que a economia vai reagir. E isso pode ser positivo, porque embora a taxa esteja alta, dá certa segurança e estabilidade para você conseguir se planejar em relação ao futuro. E um outro ponto importante é que o Copom sinalizou que essa taxa elevada deve continuar assim por bastante tempo. Quer dizer, eles acreditam que esses fatores que pressionam os preços para cima devem continuar por bastante tempo. Então, a Selic alta também é necessária para tentar controlar a inflação para deixar num nível razoavelmente baixo. Então, o recado aqui no final do dia é de certa estabilidade. Quer dizer, o Copom não pretende nem aumentar nem diminuir por um tempo considerável. Então, esse é o vídeo de hoje sobre os principais pontos do aumento da Selic. Eu espero que vocês tenham curtido. Se tiverem qualquer sugestão ou crítica, deixa aqui um comentário, eu vou ficar feliz em ler e responder. Até a próxima e um forte abraço.